Oi, amores, bom dia. Bom dia, queridos. Bom dia, sexto ano. Bom dia, amores do meu core. Bom dia, príncipes e princesas. Tudo bem? Tudo certinho? Vambora então para mais uma aula. Senta que lá vem a história. Vambora, meus amores, vambora. Então, olha só. Passando aqui para corrigir a unidade 4 e trazer mais exercícios, já que a gente está fechando aí o nosso caderno 1, tá? Vamos corrigir essa unidade. Vou fazer em 2 vídeos. Vão chegar aí para vocês 2 links, 2 arquivos, um com correção e um com exercícios que a Jaque montou para vocês fazerem no caderno. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Tela de apresentação, data, disciplina, professor, enfim, tá? Essa página aqui, 493, tem um pequeno texto aqui, pessoal. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, eu não vou ler, mas o texto está falando sobre mito. É um mito de uma sociedade chamada Kayapó, né? De um grupo indígena chamado Kayapó. E tá assim, ó, do que se trata o texto? Fala sobre o mito dessa sociedade Kayapó, é um mito onde eles utilizavam, né? Que eles utilizavam para escolher os nomes dos bebês que nasciam, tá? A que se refere esse mito? É uma prática social utilizada para transmissão dos nomes dos índiozinhos Kayapó, tá bom? Aqui nessa página 494 tem por que o Ayangá entrou no Beraburu e depois correu para o rio. Então, você lendo o texto, você vai interpretar o texto, né? E a gente vai chegar à conclusão de que a ideia dele, né, era que tinha que passar no Beraburu e depois correr para o rio. Era necessário fazer isso, já que a gente está falando de mito, para que fosse encontrado o nome do índiozinho que vai nascer, do índiozinho que tinha nascido. Era todo um processo para conseguir encontrar o nome desse índiozinho, tá? Para conhecer esse nome e colocar esse nome no índiozinho, né? No texto que você acabou de ler, há palavras indígenas que não constam no glossário. Eu escolhi uma, berarubu, pessoal, tem a ver com um prato típico caiapó, tá bom? Vindo para cá, tá assim, olha, na página 497. É verdade que a região da Amazônia Legal localiza-se na floresta amazônica e é a melhor área para os indígenas viverem? Pessoal, isso é mito, tá? A Amazônia Legal vai abranger aí, né, esses estados do Acre, do Amapá, né, uma região que vai ser constituída aí, né, abrangendo esses estados, mas na verdade, pessoal, é uma foi, né, é administrada dessa maneira para promover o desenvolvimento dessa região. Mas como que é o desenvolvimento dessa região, né? Que engloba aí o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e um pedaço do Maranhão. Para promover a industrialização nessa região, para promover a agropecuária, né, que é a agricultura, o agronegócio, sabe? Assim, plantar para poder vender, né, grandes fazendas que plantam muito, o desmatamento. Então a gente sabe que industrialização, desmatamento não combinam com o indígena, não combinam com terra para indígena viver, então é mito, tá? Vindo aqui para o jogo rápido, eu acho a página 498 e interpretação de texto, né, gente? Tá assim, ó. Responda as questões com base na observação desta imagem. A imagem se refere a qual etnia indígena? Tá aqui, ó. Vila Camaiurá. Né? Embaixo da imagem a gente consegue saber consegue identificar, perdão, que é a etnia Camaiurá. B. Identifique e escreva o tema da imagem. É a moradia dos Camaiurá, né? Aqui a gente está vendo uma porção de ocas aqui em cima. Eu vou tentar abrir aqui um pouquinho, tá vendo? Como se fossem as casas deles, né? Os lugares que eles vivem aqui, olha. Uns pedacinhos aqui no centro, né? Como se fosse um grande círculo. E na borda, né? Na margem, essas ocas, tá? Onde estão localizadas as terras desse povo? No Parque Indígena do Xingu, tá, gente? No Alto Xingu. Escreva uma característica da área onde vivem os Camaiurá, que tenha relação com as leis de terras indígenas. Pessoal, lei de terras, né? Na verdade, é defendido aí na Constituição, existe um decreto, eu me esqueci o número agora, mas de 2003, um decreto que determina que os indígenas têm direito à terra, tanto os indígenas quanto os negros, os que a gente chama de quilombolas, a gente falou de africanos aqui, né, que foram viver lá nos quilombos, os netos, os bisnetos desses negros fugidos têm direito à terra. Na verdade, a gente sabe que o governo não colabora muito, mas isso está determinado na Constituição.
Essa aldeia aqui dos Camaiurá vai ser a primeira terra indígena aprovada em lei, né? Ou seja, homologada, aprovada em lei, lá em 1961, né? Que vai determinar, que vai demarcar que essa terra pertence aos Camaiurá, tá? Passando aqui, desculpa. Passando aqui, eu chego na página 506 e lá na 506 tem assim, olha, na 506 tem assim, o que é um mito, tá aqui em cima, né? É uma forma, né, desses indígenas, desses africanos, ex-escravos, contarem sobre a vida deles, né? Que vão atribuir aí, vão aparecer deuses, figuras fantásticas, como o próprio livro usa essa expressão, figuras fantásticas, né? Usadas por essas sociedades para narrativas, maneiras, mito é maneira de contar uma história, né? Para explicar o mito de criação, por exemplo, para explicar fatos, né, dessas sociedades indígena e africana. Como ocorre a transmissão do mito de forma oral, tá, gente? É através da fala ou da música. Os mitos de criação do Brasil estão relacionados a quais culturas? Principalmente a indígena e africana, mas a europeia também. Tá, tá aqui, olha, a número 3 europeia também, tá? Os portugueses vieram para cá e foi uma miscigenação muito grande, vai desencadear aí no brasileiro, tá? Aqui a número 4, tá? Quem é o autor do relato acima? Só a gente procurar aqui em cima, né? Tá aqui Yanomami, Davi Yanomami. Identifique e escreva a etnia do autor. Yanomami, etnia indígena Yanomami. C. A quais características culturais o autor faz referência ao afirmar: os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando para os nossos filhos. Essa característica cultural é a oralidade, né? Aqui está dizendo que os brancos desenham suas palavras, escrevem, né? O indígena, que no caso aqui indígena, o africano também, mas aqui está falando indígena, ele transmite o seu conhecimento, ele passa para as outras gerações de forma oral. Tá? Como as palavras antigas voltam a ser novas na visão do autor através das crianças, né, gente? As crianças que recebem desses mais velhos, desses idosos, esse conhecimento de mundo, esse conhecimento da sociedade indígena, vão passando para outras, vão crescendo e vão passando para outras pessoas, tá? Com uma interpretação diferente, obviamente. Qual o título do texto no qual o trecho lido foi publicado? O título do texto está aqui, olha. Tá aqui, olha, Sonhos das Origens. Vamos lá no número 4. Tem o texto, a gente está interpretando esse texto. Eu estou na letra D, perdão, estou na letra E. E aqui tá Yanomami Davi, Sonho das Origens, tá? Com base no seu entendimento do relato, explique como esse título traduz a reflexão do autor. Pessoal, Sonho das Origens fala dessas crianças aprendendo desses idosos, né, através da oralidade, através da fala ou da música, tudo que é importante, né? Quando a gente fala de criança a gente pensa muito em sonhar, a gente pensa muito em futuro, né? Em sonhar com um futuro melhor. Então, a criança, quando ela assimila esse conhecimento dessa cultura indígena, para ela viaja, ela vai para muito longe, ela vai conhecendo outras coisas através da fala desse indígena mais velho, tá? Ou da música. Qual é a principal luta dos indígenas atualmente? A questão da terra, né, gente? O indígena quer um pedaço de terra para ele viver, ele quer um pedaço de terra para que ele tenha paz para poder viver, tá? Entreviste seus familiares para descobrir o que eles sabem sobre os hábitos e costumes da origem indígena. Façam no caderno. Essa é número 6 da página 507. Façam para mim no caderno, por favor, essa daqui, olha. Perguntem pro pai, pro avô, escrevam um pouquinho e aí no retorno a gente olha, tá? Tem exercício aí então pro retorno, tá? Caso não precisa fazer hoje, nem correndo agora, mas façam, coloquem a data, exercício, coloca o dia que você fez, mesmo que não seja hoje, né? A gente sabe que a gente não deve voltar agora, essa semana, mas façam, por favor, registrem no caderno, tá? Pinte no mapa as regiões de onde mais saíram africanos. Pessoal, região onde mais saiu africano tá aqui Mali, Angola e Moçambique. Olha, procurem aqui, olha, o Mali tá aqui em cima. Angola tá aqui no meio do caminho e Moçambique tá aqui do lado direito, pequenininho, Moçambique, tá? Esses são os 3 lugares de onde saíram. Procurem aqui os nomes, vocês vão achar no mapa, tá?
Aqui tem uma tarefa, né, tem um texto para a gente interpretar e pergunta qual é o tema da reportagem. A reportagem trata da vida dos indígenas, né? Tá falando aqui, ó, a população indígena está desassistida. Então tá falando da questão de abrigo, tá falando da situação da população indígena lá em Londrina. A situação é difícil, então tá falando sobre a vida do indígena, tá? Em que essa reportagem, em que ano ela foi publicada? O ano tá aqui, olha, bem aqui embaixo, olha, 2013, tá? A população indígena está desassistida. Folha de Londrina, 10 de janeiro de 2013, tá? Tem mais uma aqui, de acordo com o que foi abordado, é possível afirmar que as pessoas vivem em condições ideais de saúde e cidadania? Não, né, gente? Claro que não, né? É assim, essa questão da Constituição, existir esse decreto de 2003 que defende a terra do indígena, é um ponto a favor, mas ainda tem muito que se lutar, ainda tem muitos indígenas, tá passando a questão do coronavírus aí, né, que já chegou aí a essas aldeias indígenas, já tem indígenas com problemas de coronavírus, então é uma situação que, quando a gente fala desassistida, é verdade, né? Tem que dar uma assistência maior, né, para essa população que a gente chama de minoria, né, que um dia foi o dono da terra, o indígena, o dono aí do Brasil, e hoje ficou relegado aí a segundo plano, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem mais. Aqui não tem mais, acabou na página 507. Eu vou parar aqui então essa correção para a gente poder fazer o nosso exercício. Vou enviar então 2 vídeos para não ficar pesado para vocês, ok? Aguarda um pouquinho, pega lá aquele todinho, aquele biscoitinho para a gente continuar, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo.